Mateus capítulo 16 e no versículo de número 13. Quero cumprimentar também os internautas, aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, aquelas pessoas que vão assistir amanhã ou no decorrer da semana, que o Senhor possa te abençoar no nome de Jesus. Todos acharam? Digam amém. Diz assim o texto da palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E ainda outros estão falando que pode ser que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Versículo de número 15. Jesus se dirige aos discípulos e pergunta: e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão tomou a palavra, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-las. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Quantos podem dizer amém? Feche os teus olhos. Querido Jesus, como é bom, diante de tudo que nós já ouvimos e manifestamos diante de Ti a nossa canção, o nosso louvor, o nosso culto, que seja cada um de nós dado a Ti um culto racional, um culto que aonde é expressado em tudo que aconteceu aqui o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o único que é digno de adoração, de louvor, de glória. Porque nós temos um objetivo e o único é, ou pelo menos deveria ser, de estar aqui neste lugar, reunidos em torno do Teu nome. Porque quando nós nos reunimos em torno do Teu nome, algo acontece. O Teu Espírito tem liberdade para agir. O Teu Espírito encontra espaço. E aonde Jesus é glorificado, o Senhor realiza o que quiser. Por isso, ó Deus, dá-me graça para ministrar a Tua palavra. Senhor, que possa gerar em nossos corações uma reflexão, para que possamos nos voltar ao Teu altar, nos voltar a Ti em arrependimento, porque nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, o centro da nossa família, de tudo aquilo que nós vamos fazer, que o Senhor seja o direcionador de tudo. Esta é a minha oração e desde já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, eu meditando na palavra de Deus,
E até comentei com a minha esposa da luta da minha mente de concentrar-me no texto que estava lendo. E no decorrer dessa semana, o Tony tinha me avisado que eu iria ministrar esta noite. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que irei falar à tua igreja? E me veio algumas reflexões na minha mente que eu gostaria de compartilhar com você, ou com todos vocês, a respeito do nosso relacionamento com Deus. Como é que nós estamos se relacionando com Deus? E eu vendo a minha vida, antes de olhar a vida alheia, ou a vida do meu vizinho ou do meu próximo, eu olhando para mim mesmo, e como bem o nosso pastor disse, como é que foi a sua vida de oração no ano de 2014? Como é que foi a sua vida de devoção no ano de 2014? Nós já terminamos o primeiro mês do ano de 2015. E até agora, como é que você iniciou o seu ano? E eu perguntando para mim mesmo, e dirigindo a mim mesmo essas perguntas, e me veio esse texto na mente, quando Jesus, no começo do seu ministério, ele convida alguns homens para partilhar com ele de tudo aquilo que ele faria aqui na terra. E a Bíblia diz que quando Jesus convida, alguns deles, ou todos que Jesus convida, aceita o seu convite. E é dado a 12 homens este convite. Então esses 12 homens, os discípulos de Jesus, passam a caminhar com o Senhor, passam a viver com o Senhor. Muitos, aliás, todos, deixaram os seus afazeres, deixaram as suas profissões, deixaram até mesmo os seus familiares para acompanhar o Senhor Jesus. E nesse texto que li no capítulo 16 e no versículo de número 13, me chama a atenção quando Jesus vem no seu ministério realizando feitos maravilhosos, curas divinas, libertações de pessoas que estão ou que estavam oprimidas, coxos se levantando, cegos passando a ver, vidas sendo transformadas, e aquela multidão começa a seguir a Jesus e a também os seus discípulos. E Jesus, nesse período, ele vê que em sua volta está todos os discípulos, está em sua volta uma grande multidão. Então ele se dirige aos seus discípulos e pergunta: eu gostaria de saber o que é que esta multidão está comentando, ou o que eles estão dizendo ao meu respeito. Aí alguns dos discípulos começam a dizer: olha, mestre, alguns estão dizendo que o Senhor parece João Batista, porque a sua pregação, as suas palavras são tão duras de ser seguidas como a de João Batista. Aí o outro discípulo diz: mas tem outras pessoas que estão dizendo que o Senhor parece ser Elias, um profeta da época, que até poder de Deus se manifestava na vida dele, e muitos milagres aconteciam.
Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, parece com Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus para e ouve tudo aquilo, e de repente ele faz uma outra pergunta. E essa pergunta não é porque Jesus estava em dúvida da sua identidade, não. Porque Jesus sabia bem quem ele era. Jesus conhecia, ele próprio se conhecia. Mas Jesus pergunta aos discípulos: mas e vocês? O que vocês têm a dizer de mim? Porque já faz alguns dias, anos, que vocês estão dia e noite me seguindo. Dorme, acorda, toma café, almoça e janta comigo. O que vocês têm a dizer do que eu sou? E de repente, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não fala em si mesmo, com sabedoria própria. Pedro fala inspirado pelo Espírito de Deus. Mas o que me chama a atenção é que os outros discípulos não se manifestou. Não fala sequer uma palavra. Não diz nem que Jesus é Jeremias, Elias ou João Batista. Sabe por quê? Porque os discípulos caminhavam, apesar de caminhar com o Senhor, apesar de caminhar com o Senhor dia e noite, noite e dia, mas ainda os discípulos não conheciam o Senhor Jesus de fato. E olhando para os nossos dias de hoje, eu lhe faço uma pergunta: está diferente nos nossos dias? Quando a Gislene estava ministrando aqui, eu até fiquei pensando e me emocionei quando o Senhor estava levando ela a ministrar à igreja, para a igreja se voltar a Deus, para a igreja se relacionar com o Senhor. E o que me está preocupando a começar de mim, eu próprio, Rogério, é como é que está o meu relacionamento com Deus. Quando eu falo como é que está o meu relacionamento com Deus, é porque o maior interessado em se relacionar conosco é o próprio Senhor Deus. Veja bem que quando Deus, Ele cria o jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus cria os animais. E na criação dos animais, Deus não desce para conversar com, por exemplo, o jacaré, ou a girafa, ou o elefante. Mas quando Ele cria o homem, Deus resolve toda tarde descer no Éden. E quando Deus desce no Éden, Ele começa a dialogar. Ele começa a se relacionar com um homem chamado Adão. Porque Deus cria o homem para se relacionar com ele. E todo homem que perde esta comunhão de se relacionar com Deus, ele fica exposto, ele fica à mercê do abismo, porque nenhum homem ser criado por Deus pode deixar de se relacionar com o Criador que o criou. E o que me está preocupando, eu estou muito preocupado
como eu volto a dizer, comigo mesmo, é que o nosso relacionamento com Deus está apenas aos domingos à noite. Nós só viemos aos domingos à noite, nos juntamos, nos reunimos, saudamos com a paz do Senhor o que está à nossa volta e simplesmente levantamos a nossa mão, abrimos os nossos lábios e achamos que fizemos o nosso papel, quando na verdade Deus chama a nossa atenção esta noite, porque Ele nos criou, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Sabe para quê? É para nós termos uma vida relacional com Deus, de relacionamento entre Deus e o Filho e o Pai e o Espírito Santo. E isso só se dará através de uma vida de comunhão com Deus. E muitos de nós perdemos esta comunhão com o Senhor. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunhão com até mesmo o teu irmão que está aí sentado do seu lado? Às vezes Deus quer se relacionar conosco, sabe através de quem? Através de nós nos relacionarmos com o próximo. Olha o que está registrado em João, 1 João, versículo de número 16, de capítulo de número 3. Nisto, 1 João 3 e 16, diz assim o texto da palavra de Deus: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amém. Meus irmãos, a igreja de hoje, a igreja atual, em pleno ano de 2015, está se esquecendo de se relacionar sequer com o próximo, porque não há tempo, porque o nosso tempo está sendo ocupado simplesmente por um objeto chamado tecnologia. Os nossos lares, as nossas casas. Ainda esses dias apareceu no Facebook a família reunida e em plena reunião dentro de casa, cada um com o celular. E cada um no seu mundo de Facebook, ou de WhatsApp, ou de tecnologia, ou de internet, sei lá o quê. Não há mais diálogo, não há mais conversa, não há mais abraço, não há mais palavras dirigidas de amor ao filho, e sequer a pessoa que você ama, ou sequer que você diz que ama, que é a sua esposa ou o seu esposo. E aí quando nós chegamos na igreja, nos relacionamos da mesma forma. Enquanto o pastor às vezes está pregando, nós estamos no nosso mundo tecnológico e sequer estamos atendendo ou ouvindo o que o pastor está ministrando. Como é que esta igreja, como é que os nossos corações estará cheios
cheio de vontade para Deus, ou se relacionar com Deus, sequer nós nos relacionamos com o próximo. Aí a vida espiritual está em decadência. E nós estamos numa ladeira, num abismo muito grande. E Deus nos chama a atenção esta noite para dizer: desperta, igreja minha. Levanta-te, você que está adormecida, amada minha. Porque o sol já está raiando e ainda você está enclausurado dentro de um porão ou de um túnel. Sai para fora e desperta-te dentre os mortos, porque Cristo quer te esclarecer coisas grandes. Estamos nos esquecendo. Eu me lembro que quando eu chegava na igreja, eu nem cumprimentava direito as pessoas. A primeira coisa que eu fazia era dobrar o meu joelho para agradecer a Deus por Deus ter me trazido de casa em paz até a igreja. Hoje, a gente chega na igreja, e aí, beleza? Beleza. Como é que tá? Beleza, tudo firme, tá tudo certo. Os jovens, que misericórdia. Já chega, cadê aquela mina? Tá aí? Será que ela veio hoje? Quer dizer, ele está com a mente, mano. Só misericórdia, cara. Só Deus para ter graça. Isso é os jovens, que é totalmente natural. Ele não está deixando de ser natural. É totalmente natural. E os adultos casados, que já saem de casa, parece que chutando tudo. A esposa vem com os filhos atrás e o bonitinho de Bíblia na mão, todo bonitão, e a mulher lá suada, descabelada. A coitada não aguenta nem carregar os filhos de um cidadão. Aí não tem comunhão em casa. Na igreja parece um santo. Pai do Senhor, aleluia. Em casa a esposa fala assim: meu bem o quê? Vai para lá. Eu fico preocupado, sabe o que, irmão? De verdade, na boa, mano. Na boa, de verdade. Eu tenho 3 filhas e minha esposa está aqui. O meu maior medo, e falei isso já para o nosso pastor, é estar pregando. Enquanto eu estou pregando aqui, olha, vocês têm que se converter, vocês têm que descer ao altar de Deus. E minha esposa, sim. Quem te conhece que sabe. Eu tenho o maior medo, na boa, na boa. Ô Rosângela, você não vai falar isso não, né? Porque eu me preocupo com essa questão de ter comunhão. E infelizmente os lares hoje perderam a identidade. Se perderam neste mundo que está nos engolindo e parece que está nos levando ao abismo. E a igreja parece que hoje, vem para a igreja, se canta, se prega, parece que há comichões no ouvido. O ouvido parece que está tapado. Os olhos parece que não enxergam mais. Deus pode até realizar grandes coisas, mas Ele não consegue ver. Sabe por quê? Porque lá em casa, porque lá no lar, porque lá na empresa, lá onde trabalha, lá onde convive, não há mais comunhão, não há mais diálogo com Deus. Então, como é que vai ter uma vida diante de Deus de vontade de estar na casa do Senhor? E aí Jesus, ele pergunta: e aí, vocês estão me acompanhando há tanto tempo, e vocês, o que vocês estão achando? O que eu sou para vocês? Porque os outros estão dizendo, mas eu quero saber de vocês. Vocês são os meus discípulos. O que vocês têm a dizer a meu respeito? Eu fico imaginando Jesus entrando por aquela porta ali, ó. Aí Jesus sobe aqui,
e toma o microfone da minha mão, e essa noite Jesus vai pregar. E ele vai dizer assim: o que vocês têm a dizer a respeito do que o pastor tem falado aqui na igreja? Rogério, todo esse tempo que você diz que é cristão, o que você de fato tem a dizer? Ah, Senhor, eu tenho a dizer que o Senhor me deu um carro maravilhoso. Eu tenho a dizer que o Senhor me deu uma casa maravilhosa. Eu tenho a dizer que o Senhor me deu um emprego. Olha, quando eu vim para a igreja, apareceu logo um bom emprego. Olha, eu arrumei aquela namorada, aquele namorado. Olha, eu arrumei aquela mulher, aquele homem. E eu fico imaginando Jesus olhando para assim: não, não é isso. O meu evangelho, ele deveria ser anunciado para que nós pudéssemos renunciar, inclusive a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, ao ponto de dizer: não vivo mais eu. A partir do dia que eu levantei a minha mão e disse: Jesus, Tu és Senhor e Salvador da minha vida, a partir de hoje eu renuncio tudo e todos por amor a Ti. A igreja de hoje não proclama mais isso. Nós nos reunimos só para tomar posse. A glória da segunda casa será maior. Eu serei cabeça e não cauda. Os meus inimigos vão ficar debaixo dos meus pezinhos. E Deus está lá em cima gritando esta noite aos nossos ouvidos: não é isso que é o evangelho do meu filho Jesus Cristo. O meu filho não foi entregue por vós para vocês receber, sim para vocês dar. Eu pergunto: o que nós estamos dando? Quais são as nossas ações em dar? Nós não temos condições sequer às vezes de olhar no olho do irmão e dizer assim: meu irmão, que precisar de mim, conte comigo. Às vezes até falamos isso, mas na hora que o irmão bate na nossa porta, fala que eu não estou. Tocou o telefone: olha, é o Jefferson. Olha, filha, fala que eu não estou. O Jefferson está aí, né, negão? O Jefferson é um grande amigo meu. Espero ser um grande amigo dele, né? Porque nós estamos trilhando para um outro caminho. Nós trabalhamos, sabe para quê? Somente para ter. E nos tornamos egoístas. Perdemos a nossa saúde. Perdemos a nossa família. Porque queremos para nós. E Deus está dizendo assim: olha, eu te abençoei, sabe para quê? Para você repartir. A minha esposa diz uma coisa, uma verdade. Ela diz assim: Deus nos abençoa, sabe para quê? Para nós sermos abençoadores. Senão não há razão para isso. Para que Deus te dá um carro? Para você ir para a praia lá queimar as gorduras? Eu ia falar outra coisa, mas Jesus segurou a minha língua, tá entendendo? Senão o Manu ia falar: para de pregar, porque eu não quero mais que você prega. Que eu ia falar outra coisa, Manu. Eu te garanto que vem na minha mente aqui uma palavra tão... Esquece. É? Às vezes, a irmãzinha, rapaz, tadinha, não tem condições, aí está vindo na calçada. Aí está chovendo, está com o guarda-chuva. Aí Deus deu o carro para o irmão. Aí tem aquela poça. Ao invés de ele parar, ele passa na poça para jogar água ainda na irmãzinha. Não faça isso.
Deus tem te abençoado, sabe para quê? Para você ser um abençoador. O Evangelho de Jesus, ele confronta nós, sabe por quê? Porque a lei de Moisés dizia assim, ó, não matarás. E quando Jesus vem e fala no sermão do monte, ele diz assim, olha, se você sequer odiar o seu irmão, você é um assassino. E quantos de nós já assassinamos irmãos nossos? Aí eu fico perguntando, Jesus nos recebendo na eternidade e dizendo assim, vinde, bendito do meu Pai. Opa, é o Rogério? É. Rogério, me mostra a tua mão. Aí eu. E o que tens nas mãos? Senhor, eu tenho algumas coisas aqui interessantes. O quê? Eu trabalhei, né, cuidei das minhas filhas, da minha esposa. Tá, mas e aquele que estava com fome? Aquele que estava com sede? Aquele que estava preso? Aquele que estava no orfanato? Aquela que era viúva? O que você fez por essas pessoas? Senhor, eu não lembro de ter. Então, foi para isso. Eu te chamei para isso, para ser um abençoador exclusivamente daquelas pessoas que são mais necessitadas. O Evangelho de Jesus, você entende que ele confronta com essas pregações que nós estamos vendo nos púlpitos da igreja. Tem até uma música, quem já ouviu aquela música? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Vocês conhecem isso, a música? Quem conhece aqui? Olha aí, mano, tá vendo? Conhece, ao invés de escutar outra música, está escutando essa. Irmão, aquela música é de vingador. Quem escreveu aquela música estava dizendo assim, olha, eu quero ver o meu inimigo. Inclusive aquele irmãozinho, meu Deus. Inclusive esses dias eu até vi atrás de um carro, dizendo, eu até dei risada, um adesivo que estava escrito assim, meu Deus, não deixa que o meu irmão, que é meu inimigo, morra, mas dá muita saúde para ele, para que ele possa ver a minha vitória. Eu falei, espera ali. Porque o nosso coração, de verdade. Não, fala baixinho aí para você mesmo, na boa. Eu já tive situações, vou confessar aqui, pastor, o senhor não vai escandalizar não, né? Eu já tive vontade, irmão, daquele irmãozinho que, uma vez, eu vou estar dando risada ali, mas você também já fez isso, até pior. Eu era líder dos jovens, numa igreja onde eu congreguei. E aí, cheguei da reunião, da sede, e aí eu tinha que passar um relatório para os jovens estavam ensaiando, aquela coisa toda. Aí, tinha mais ou menos uns 120 jovens, aí foi me dada a palavra, Rogério, tem uma palavra para falar? Tem sim, um recado, tal, aquela coisa. Aí eu estou dando uma palavra, aí, porque na igreja onde eu congregava, tem a liderança do jovem, tem o vice do jovem, aquela coisa toda. Aí eu estou lá dando a palavra, tal, aí a esposa do vice, ela era regente, e aí ela tinha dado uma ordem lá, e eu cheguei inocentemente, tirei toda a ordem dela, porque na sede tinha recebido ordem que ia ser algo diferente. Essa mulher ficou doida, e aí interrompeu a reunião, e eu repreendi ela, falei assim, filha, não é assim, vai ter que ser dessa forma, tal. O marido dela falava em línguas estranhas. Quando recebia poder do céu, até sapateava. Cheio de poder. Quando cantava uma música, era ele o primeiro a aplaudir, a exaltar. Vamos aplaudir a Deus pela vida do patriarca Enoque. Eita.
Enoque, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Está vendo? Isso é ser irmão. Não é vendo eu suado aqui e ficar olhando aí, não me dá um paninho aqui, não. Obrigado, Enoque. Cheio da graça. Mas quando eu falei aquilo, ele se levantou. Veio para cima de mim. E os jovens vendo. E ele era alto, muito alto. Aí eu fiquei olhando para aquilo. Falei, Jesus, eu dentro da igreja. O cidadão acabou de falar em línguas estranhas. E agora está vindo para cima de mim. E fez assim. Olha, rapazinho. E eu. Se eu levantar minha mão direita e lhe der um tapa no ouvido, tu cai. Eu falei, é verdade. Porém, você não terá essa autoridade, porque sobre mim repousa o Espírito de Deus que te repreende agora. Aí ele travou assim e foi embora. Eu não sei se o capeta entrou nele ou se ele entrou no capeta, mas foi embora. Eu confesso a você que o meu sentimento era, rapaz, tomara que Deus me abençoe e fale comigo hoje à noite no culto. Para que você veja que Deus é na minha vida e não é na tua. E esse sentimento tomou meu coração. E aí é diferente do que eu li no versículo que estava no adesivo do carro do meu amigo ou de uma pessoa que se diz cristã. Um sentimento onde nós nos reunimos, mas nós estamos desunidos. Estamos juntos, parece um monte de pessoas que são até cristãs, mas de fato não há comunhão. Aí Deus diz, aonde há divisão, eu não posso habitar. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está a nossa comunhão aqui na comunidade Atos? Não é lá na Assembleia de Deus, porque quem está pregando é aqui, somos nós que estamos ouvindo isso aqui. Nem na presbiteriana, nem para os calvinistas, nem para os arminianos, são para nós, da comunidade Atos. Como é que está a nossa comunhão? Como é que está a nossa harmonia? Estamos falando a mesma língua? Ou enquanto o nosso pastor está indo pela direita, nós estamos voltando pela esquerda? Aí Deus nos chama a atenção esta noite dizendo assim, olha, eu quero te abençoar. Mas ainda vocês não entenderam, de fato, estão caminhando comigo, estão dizendo que são os meus discípulos, mas não estão falando a mesma língua. Nós já tivemos um crescimento maravilhoso, porém podemos crescer mais, só depende de mim e de você. Verdadeiramente, eu terei prazer em habitar no meio de vós, quando vós estiverem e se formar um corpo. Que parte do corpo você faz parte? E que comprometimento você tem por fazer parte deste corpo? Você está falando A e o outro está falando B? E Deus nos chama a atenção esta noite dizendo, olha, pode parar. Pedro, você é beneficiado, porque não foste vós que falaste, mas através do Espírito que abriu a sua boca,
e proferiu que eu sou o Filho de Deus. Porém, o teu coração, Pedro, precisa de alterações, mudanças. Porque lá lê aí comigo, Mateus, capítulo de número 16, e versículo de número 22. Jesus vem discursando que é chegado o seu momento, e que ele teria que ser entregue na mão dos pecadores para ser morto. Aí no versículo de 22, Pedro vai e repreende Jesus. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender. Sabe quem que Pedro estava repreendendo aqui? Jesus. Imagina Jesus discursando, dizendo assim, ó, eu terei que ser entregue na mão dos pecadores e vou ter que entregar a minha vida por amor de todos vocês. Aí os discípulos estão ouvindo aquilo, aí daqui a pouco Pedro chama assim, Jesus fala, Jesus, dá um tempinho aí, peraí, vem aqui, vamos trocar uma ideia aqui. Aí chama Jesus fala, pode falar, Pedro. Jesus, você não vai morrer nada. Que negócio, que conversa é essa? Começou a repreender-no dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí Jesus, no versículo de número 23, Jesus diz assim, Pedro, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, o quê? Ué, mas não foi o Pedro que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Agora, mais um pouco na frente, Jesus está dizendo que Pedro é o quê? Pedro é o quê? Fala aí, Pedro é o quê? Para trás de mim o quê? Ué, olha como é que estava o coração de Pedro. E muitas das vezes não é diferente do nosso. Na igreja a gente até parece anjo, mas em casa a gente é um. Não quer falar, né? Em casa a gente parece um satanazinho, né? Aquela coisa toda. E aí Deus está nos chamando a atenção esta noite para dizer assim, olha, converta o vosso coração, arrepende-te, se volte a mim, e eu me voltarei a vós. E se arrependeres, e clamares, invocares o meu nome, aí então eu ouvirei na eternidade e nos céus, perdoarei os seus pecados, Rogério, vos sará as suas feridas e a sua terra, Rogério, que o seu coração está longe de mim. A sua boca está dizendo, Senhor, eu te amo, mas o teu coração está longe de mim, Rogério. Se volte, é tempo de nós nos voltarmos ao Senhor, porque o fim está próximo, Jesus está voltando, você creia ou não creia, Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, e se Ele voltar hoje, como é que encontrará as nossas mãos? O que temos que fazer, façamos hoje. Façamos já, porque o tempo é chegado. Como é que estão as nossas vidas diante do Senhor? Fica de pé, por favor, meu horário já foi. E vocês? O que dizem que eu sou? Às vezes a gente leva um cristianismo superficial. E Deus quer se manifestar através de nós, em nós, nos manifestando através do nosso próximo. Nós sendo um abençoador, nós sendo irmão de verdade, nós sendo pessoas que se comprometem com a causa de Cristo. Eu acho que o Espírito de Deus é o maior interessado
de um dia nós saímos da nossa casa, dos nossos lares, para vir à igreja, sabe para quê? Não para receber, mas para dizer: Senhor, eu quero ir hoje na tua casa, porque eu quero te dar a minha voz em canção, dar o meu abraço a ti quando eu abraçar o meu irmão, que seja o abraçar do Senhor. Quando eu ver alguém que estiver caído, que eu seja a tua mão para levantar. Quando aquele que me fez o mal, ao invés de eu pagar com a mesma moeda, que eu seja aquela pessoa que aprendeu de ti, que deve pagar o mal com o bem. Ah, meus irmãos, como é difícil. Domingo passado, nosso pastor estava falando sobre isso, e eu estava comentando com o meu primo, e dizendo para ele: primo, como é difícil a gente viver este evangelho. O evangelho onde nós precisamos amar, não aquele que nos ama, mas inclusive aquelas pessoas que nos causou mal. Como é difícil. Como é difícil eu levantar aquela pessoa que, quando eu precisei, ao invés de ela me ajudar, ela me empurrou mais ainda para o abismo. E agora a situação inverteu, e agora ela precisa de mim. Como é difícil eu estender as mãos. O evangelho de Jesus, ele vai contra as nossas naturezas pecaminosas e mundanas. Jesus quer nos confrontar esta noite dizendo: olha, ame mais a tua mulher, ame mais o teu marido, ame mais os teus filhos. Você tem mais tempo no Facebook do que com os teus filhos. Ame mais os seus familiares, ame mais o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sei que é uma palavra muito difícil, inclusive para mim, Rogério, seguir este evangelho. Mas eu quero diante da igreja, porque essa palavra veio primeiro ao meu coração, confessar ao Senhor esta noite, dizendo: Senhor, apesar de ser difícil, mas ajuda-me a trilhar pelo teu evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho de renúncia. Se você quer conhecer o Senhor Jesus, você vai precisar renunciar a algumas coisas, inclusive aquelas coisas que você mais ama. Deus está dizendo: abre mão. Porque existem coisas na nossa vida que, ao invés de nos unir a Deus, nos leva para longe de Deus. Abre mão disso. Aquilo que te afastou do Senhor, abre mão disso. Se o teu coração está cheio de ódio, de rancor, de vontade de vingança, abre mão disso esta noite. Porque o Espírito de Deus quer possuir a tua vida e dar um novo horizonte para a tua vida. Se você quer orar comigo, fique à vontade. Eu quero orar ao Senhor. Você que ofendeu alguém, precisa pedir perdão, não se acanhe, pede perdão. Nós somos tão egoístas que quando nós vamos pedir perdão, parece que nós vamos nos humilhar. Isso é uma atitude de grandeza. Quem te feriu a face direita, não fere a face dessa pessoa também, mas perdoe,
ame. O evangelho de Jesus é amar. E tem mais alguma coisa, Rogério? Não, amar. Rogério, mas não tem mais nada? Não, é amar. E ponto final. Deus é amor. Ame.